Então vamos falar dos efeitos eletrônicos na química orgânica. Efeitos eletrônicos é aquela matéria, né, que apaixona o professor, né, jovem, professor jovem. Eu já fui professor jovem, sou professor velho. Aliás, eu sou 2 professores velhos, porque estou com o dobro do peso de quando comecei a ser professor. Mas falando sério, esses efeitos eletrônicos são os efeitos que explicam as reações orgânicas depois. Então muito professor, principalmente quem é jovem, acredita, iludidamente, que vai explicar os efeitos e a partir dessa explicação, quem for seu aluno vai deduzir as reações orgânicas. Ora, isso é um ouro de tolo, não tem como, as reações orgânicas são muitas, então é difícil o cara fazer essa dedução a partir do zero, entendeu? Não dá. Mas a gente tem que estudar as reações orgânicas depois e é importante saber por que elas acontecem daquele jeito. Então nós vamos estudar as reações uma por uma e dizer, olha, que tem aquele efeito lá que a gente comentou, assim, assim, assim. Tá? Porque achar que a pessoa vai estudar só os efeitos, só a acidez e basicidade, daí vai deduzir tudo, é até uma maldade com o estudante. Tá? Bom, são 2 efeitos mais importantes que nós temos que estudar na química orgânica. Tá? O primeiro que eu vou falar é o mesomérico. Em geral o pessoal deixa ele para o final. Eu gosto de falar no início, porque nós já conversamos sobre ele sem querer. Tá? Quando a gente fala de benzeno. Então o efeito mesômero ou mesomérico é aquele que tem a ver com ressonância de ligação pi. Então sempre que tiver dupla, tripla na jogada, duplas intercaladas, vocês fiquem atentos, porque há chance de ter uma ressonância e, portanto, de haver ali um efeito mesomérico. Tá? Eles têm 2 efeitos mesoméricos. A gente representa eles por umas letras M grandonas. Tá? Certo? O primeiro aqui é um efeito mesomérico positivo. O que significa um efeito mesomérico positivo? É aquele que ajuda, né? Então, o mesomérico positivo é aquele que vai empurrar elétrons para a estrutura orgânica. Tá certo? Ele é um empurrador de elétrons. Quando é que vocês vão desconfiar da possibilidade do efeito desses? Bom, principalmente quando vocês estiverem em grupos que tem aquela sobra de pares de elétrons aqui. Aqueles grupos que são, na verdade, bases de luz. Tá? Porque se eles têm elétrons aqui, eles podem ceder esses elétrons em alguma coisa. Então olha só que interessante, eu peguei o caso aqui do fenol, que é uma molécula que a gente trabalha como exceção quando fala das funções, e agora vamos entender por que o fenol é ácido. Por que ele não é básico? Porque afinal de contas, se eu tiver um álcool aqui, ó, a gente considera que esse parzinho dá uma certa basicidade e pronto. Pô, mas no fenol inverte. Por que acontece isso? Então olha só, esse vai ocorrer o mesmo processo, o parzinho de elétrons ali do O, aquele parzinho, um dos 2 pares que não está comprometido com ligação, vai penetrar na estrutura orgânica. Então olha só que interessante. Tá? Um parzinho vai para a estrutura orgânica. Como ele é um par de elétrons, ele força uma ligação π aqui. Tá? Só que esse carbono vai ficar com 5 ligações, vai ficar pentavalente. E aí vocês vão ter um efeito dominó. Tá certo? Essa dupla vai fechar aqui e vai empurrar a dupla do anel para cá. Certo? E consequentemente, quando fechar aqui, teremos o mesmo problema, empurra essa aqui para lá, e assim por diante, vai empurrando as duplas até voltar ao normal. Notem que na maior parte do tempo, o oxigênio esteve positivado. Tá? Eu não anotei aqui em todos, mas era para ter anotado. O oxigênio ficou positivado. Tá? Certo? Por que ele fica positivado? Está fazendo mais ligação do que deveria. Então há uma grande tendência que o hidrogênio se solte. Porque o oxigênio não pode ficar positivado aí com 3 ligações, né? Não vai dar certo esse negócio. Notem que a posição orto e a posição para ficam ativadas e negativadas. E vocês vão ver depois no futuro que isso aqui manda em reações de substituição. Tá? Isso aí vai aparecer para vocês. Isso vai aparecer para vocês mais adiante em substituição no anel benzeno. Vocês vão descobrir que todos esses grupos, né, que são ativadores do anel, que botam elétrons no anel, vão forçar reações nas posições ortopar. Tá? Vai ser culpa desse efeito mesomérico positivo. Um outro efeito que nós temos é o efeito mesomérico negativo. Desculpe, eu não falei aqui, mas a tendência é o hidrogênio ficar solto a maior parte do tempo, né? Por isso que é ácido. Tá? Mas voltando para cá, para outro caso, existe o efeito mesomérico negativo. Aí são os grupos que vão puxar elétrons da estrutura orgânica, no caso do benzeno. Tá? Então você tem a ressonância, só que o que acontece? Você não tem uma ressonância de ligação π aqui, ó. Lembra da ligação dativa coordenada? Isso na verdade não existe, né? É uma desculpa que a gente dá
para conseguir explicar o fenômeno de forma mais simples. Mas o que vai acontecer aqui é uma ressonância desse par de elétrons π, que seria da dupla entre os dois oxigênios. Os oxigênios vão se negativar, certo? E quem se positiva é o N. Só que esse nitrogênio não tem o parzinho solto. Ele já comprometeu o parzinho dele com aquela coordenada. E aí vai acabar puxando ligação π lá do anel. Tá? O que que acontece? Essa π salta, vem aqui para o N, ó. O N positiva, os Os negativo. Como são dois Os negativados e um N positivado, vai acabar positivando esse carbono. Vocês tiraram a ligação dele, tiraram um par de elétrons dele. Como ele fica positivado, ele puxa do próximo carbono e assim por diante. Notem que aqui nós vamos ter positivação das posições ortopara. Significa que quem vai fazer ligação, nesse caso, é a meta. Né? Então, quando vocês tiverem grupos que são eletroatratores, né? Que são puxadores de elétrons, que fazem efeito mesomérico negativo, vocês vão ter substituintes novos entrando no anel benzênico na posição meta. A gente vai falar disso depois. A gente chama de ortopara dirigentes, o primeiro caso, e o segundo caso de meta dirigentes. Tá? Isso vai ajudar a explicar reações no futuro. Tá bom? Uma dica para vocês para Enem. Vocês têm 3 minutinhos para resolver a questão. Via de regra, os grupos que empurram elétrons no anel são grupos que não tem nada de esquisito. Não tem dupla, não tem tripla, não tem dativa. Os grupos que tiverem qualquer esquisitice dessas têm uma tendência a puxar elétrons do anel. Tá? Tendo dupla, tripla ou a coordenada. Tá bem? Então o efeito mesomérico, aqui a gente tem 2 exemplos em relação ao benzeno. Eu poderia fazer exemplos, por exemplo, com aldeídos em cadeia aberta, tem duplas intercaladas, incluindo a dupla ali do C-duplo do aldeído, ele também puxaria elétrons e tal, mas isso aí vocês podem estudar depois, quando a gente falar de cada reação especificamente. Tá? Então o efeito mesomérico seria isso, ele tem a ver com ressonância, os positivos são grupos que empurram elétrons na cadeia orgânica, os efeitos mesoméricos negativos puxam elétrons da cadeia orgânica. Existe um outro efeito que é o indutivo, que é diferente disso aqui. Tá? Por quê? Porque não tem a ver com ressonância. Então vou apagar aqui para a gente falar do indutivo. Tá? Então eu vou falar um pouquinho de ácidos. Tá? Por quê? Ácidos carboxílicos são importantes e eu acredito que é um bom exemplo que vocês vão enxergar bem o efeito indutivo numa cadeia de um ácido. Certo? Então assim, ó, eu vou pegar um ácido padrão aqui e a partir dele eu vou desenhar outros 2 ácidos, tá bem? E nós vamos entender como é que esses efeitos funcionam. Olha só, tem 2 efeitos também, o indutivo positivo e o indutivo negativo. Então eu vou pegar um ácido como referência, vou pegar o ácido acético, conhecido de vocês. H3C, C-O, OH. Vocês lembram que tem uma ressonância envolvida nisso aí, né? A ressonância não é efeito indutivo. Mas vocês lembram que tem uma ressonância envolvida aqui. Então, o que nós sabemos desse ácido? Eu vou botar aqui para o lado, ó. Assim. Nós sabemos que esse ácido é ácido, por quê? Porque vocês vão ter um efeito ressonativo aqui, entre os 2 oxigênios, certo? Isso vai negativar a estrutura e vai soltar aquele hidrogênio. Olha, se eu pensar no que eu falei antes para vocês de efeito mesomérico, é a mesma lógica. Você tem uma ressonância, tá? Isso não é indutivo, isso aqui é natural do ácido, tá? Vocês vão ter uma ressonância ali na carboxila, isso puxa os elétrons para a cadeia ali e o H, coitado, se vai embora, tá? É por isso que o ácido carboxílico é ácido. Tá? Só que existe uma diferença. E aí nós vamos olhar primeiro o efeito prático para tentar explicar o efeito teórico indutivo. Tá? Certo? Então, a partir de agora a gente vai falar de efeito indutivo. Olha só. Eu tenho um ácido assim.
tá? E eu tenho um outro ácido assim. Certo? Bom, vamos lá. Esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, é o ácido butanoico, tá? O butanoico é encontrado em manteiga, coisa gordurosa rancificada. Bem, ele é um ácido mais fraco que o ácido acético. Ah, mas nós sabemos que aumentando a cadeia fica mais fraco. Por que que fica mais fraco? Essa é a grande pergunta, tá? E a outra pergunta é, esse aqui é o ácido tricloroacético. Se alguém aqui já teve um problema de verrugas, já deve ter uma receita médica, comprar isso aqui. O cara pega um cotonetezinho, coloca em cima da verruga e ele vai corroendo a verruga, literalmente. Ninguém vai botar ácido sulfúrico na mão do sujeito, né? Mas o tricloroacético coloca-se. Vinagre não resolve, ácido acético não resolve, mas o tricloroacético é mais forte. A pergunta é, como é que eu explico que esse cara aqui é mais fraco e que esse outro aqui é mais forte do que o ácido acético original? Tá? Bom, então vamos por partes. Isso nós chamamos de efeito indutivo. Vamos botar aqui. Efeitos indutivos. Muitos professores explicam os efeitos indutivos antes, tá? Porque eles têm a ver com uma coisa que vocês já conhecem, que é eletronegatividade, certo? Então, esses grupos alquila, né, esses grupos com carbono, eles têm uma eletronegatividade mais baixa, tá? E eles conseguem empurrar elétrons na cadeia. Olha só. Então, se eu pensar que o ácido acético seria até o segundo carbono, eu tenho aqui esse CH2 empurrando elétrons e eu tenho esse CH3 empurrando elétrons. Aí olha só que interessante. Se eles empurram elétrons para cá, eles vão alimentar essa ressonância de forma que ela não puxe o elétronzinho lá do H. Entendeu? Então, como você tem empurradores de elétrons aqui, esses empurradores de elétrons vão satisfazer aquele efeito ressonativo, tá? Sem exigir, né, uma puxada de tapete do hidrogênio. Isso diminui a força do ácido, porque o hidrogênio vai ser menos eliminado. Tá? Isso nós chamamos aqui, olha, eles empurram elétrons. Eles não empurram átomos, eles não empurram hidrogênios. Beleza? Eles estão empurrando elétrons para a estrutura. Esse efeito nós chamamos de indutivo positivo. Tá? Então, essa coisa do aumento de cadeia, diminuir esses efeitos, acaba tendo a ver com isso. Tá? Bom, e o que acontece aqui? Justamente o contrário, porque o cloro é um elemento bastante eletronegativo. Então vocês vão ter um puxão nos elétrons. Ó. Esses cloros vão puxar os elétrons. Se eles vão puxar os elétrons, eles fazem um efeito indutivo negativo. Tá? Esse efeito indutivo faz o quê? Né? Ele atucana essa ressonância aqui, porque além da ressonância estar brigando aqui pelo par pi que está ressonando, ainda tem grupos puxando os elétrons para trás. Seria literalmente como puxar com mais força o tapete que está segurando o H aqui no grupo. Por isso esse ácido acaba sendo mais forte e aquele ali mais fraco do que o ácido original. Então eu expliquei um fenômeno por efeitos indutivos. Tá? Então, quando é que vocês vão pensar em efeito mesomérico? Tem que ter ligação pi, tem que ter dupla, tem que ter tripla e tem que ter a possibilidade de ressonância. Duplas intercaladas, coisas assim. Tá? Quando é que vocês vão pensar em efeito indutivo? Olha, quando não tiver dupla, não tiver tripla e vocês tiverem uma preocupação maior com efeitos de eletronegatividade. Tá? Então esses seriam os efeitos. A gente poderia fazer 50 vídeos sobre efeitos ou fazer um vídeo simples assim, né, porque é um conceito. E o conceito é uma coisa bastante complicada, o conceito é muito mais complicado que uma definição. Tá? Então a gente vai ver isso e trabalhar de forma mais prática com exercícios para conseguir enxergar melhor. Tá bem? Então, sobre efeitos, o mais simples possível, eu creio que é isso. Abraço!